Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para que nós, profissionais da estética e das terapias, possamos orientar adequadamente os nossos clientes e usar as informações também para nós termos sempre muito boa saúde. O que eu quero falar hoje com vocês é sobre a ingestão de líquidos e a beleza. Lembrando que o nosso tema sempre está voltado para a estética integrativa, porque eu acredito que uma estética, uma beleza externa, está totalmente ligada a uma beleza interna. Então vamos lá. Por que ingerir água? Olha, o nosso corpo humano é formado de 60 a 70% de água. Isso a gente aprende lá na escola, nos primeiros anos, quando a gente começa a estudar biologia. Só que essa água a gente vai perdendo ao longo do dia, seja através do suor, da saliva, da urina, das fezes, né? Nós precisamos dessa água para formar o suco gástrico, para fazer a digestão, e até mesmo na respiração a gente perde água. Basta a gente respirar na frente de um espelho, que a gente vê ali, né, que é a hora que a nossa respiração bate ali no espelho, se transforma em água. Então, a gente está perdendo água o tempo todo. Então, nós precisamos nos hidratar, tomar líquidos. Por quê? Porque nós precisamos manter o nosso organismo em equilíbrio. Então, se é para ter entre 60% e 70% de água, que é a necessidade do nosso corpo funcionar de uma forma adequada, se nós vamos perdendo essa água ao longo do dia e a gente não repõe, nós vamos ficar em desequilíbrio. Quais então são as funções da água no nosso corpo? Nós vamos falar aqui de coisas bem importantes que a água vai fazer para nós. Então, hidratar. O que é o hidratar? Então, primeiro é repor aquela água dos 60% a 70% que a gente tem que manter no nosso organismo. E é só lembrar que quando a gente não toma líquido e a pele nossa fica desidratada, né, nós vamos provocar aí já um início de um envelhecimento. Imagine que isso não vai acontecer só a nível de pele. Todo o nosso organismo vai sofrer quando a gente não está devidamente hidratado. Então, nós precisamos repor o tempo todo essa água que o nosso organismo vai perdendo no dia a dia. A água também é responsável por nutrir o nosso organismo como um todo, não só a pele, vai nutrir todo o nosso organismo. E já a gente vai entender por quê. E olha só, ela também é responsável por desintoxicar o nosso organismo. E a gente nunca ouviu falar tanto em necessidade de detox como a gente tem ouvido falar agora, principalmente porque a gente tem ingerido muitos produtos inadequados, muitos alimentos com agrotóxicos, enfim, a gente está exposto a muitas coisas que estão intoxicando o nosso organismo. E a água ajuda nesse processo de desintoxicação. Então, para mostrar para vocês aí um pouco sobre as funções da água, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Olha só por que eu preciso ingerir água, gente. Por que eu preciso fazer essa ingestão de água todos os dias, tá? E nós já daqui a pouquinho vamos falar em quantidade e em quais os horários que é mais adequado de tomar a água. A nossa saliva, que é super importante para diluir o alimento, pois a nossa digestão já começa aqui na boca, né? Então, ela vai ajudar a diluir o alimento, vai ajudar no processo da digestão, vai nos proteger contra bactérias e vai umedecer a nossa boca. E olha só, 99% da saliva é composta de água. Nós também, no processo digestório, nós precisamos do suco gástrico, que é ele, então, que está lá no estômago, que vai ajudar todo esse processo para digerir o alimento. E nós temos que produzir 3 litros de suco gástrico todos os dias. E ele vai precisar de água, né, o organismo, para produzir todo esse suco gástrico. Para ter uma ideia,
O nosso processo de digestão completo, ele consome em torno de 10 litros de água. Claro que uma grande parte dessa é reabsorvida pelo organismo, e uma parte, então, também vai ficar lá para ajudar na liberação aí do bolo fecal. Por isso tem muitas pessoas que acabam tendo constipação, o intestino não funciona adequadamente, porque não ingerem água. Então, tem pessoas que falam assim, eu só vou no banheiro 2 vezes por semana, um dia sim, um dia não. E é fundamental para a nossa saúde e para a nossa beleza que o nosso intestino funcione todos os dias. Então, para eu ter um sistema digestório funcionando perfeitamente, eu preciso de água. Agora vamos falar um pouquinho do sistema circulatório. Veja que eu vou falar só desses dois sistemas, porque eu tenho certeza que com esse conteúdo vocês vão se convencer da necessidade de tomar água e também convencer os seus clientes. Olha só, o sistema circulatório. Então, nós temos lá o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Nós temos de sangue 8% do nosso peso corporal. Então, quer dizer que um adulto, ele vai ter, né? Ele vai ter no organismo de 4 a 6 litros em média de sangue. E o sangue, então, ele é formado de plasma, de hemácias, leucócitos e plaquetas. Sendo que o plasma é a parte líquida do sangue, tá? E ele corresponde a 50% do sangue. E o plasma é composto de 90% de água. Então, veja a quantidade de água que a gente precisa ter para ver a produção de sangue, tá? E a linfa, que faz parte, então, do sistema linfático, nosso organismo precisa produzir de 2 a 3 litros por dia. E a linfa se assemelha ao plasma sanguíneo, ou seja, necessita de muita água para que haja a produção dessa linfa. Então, veja, só com o sistema digestório e circulatório a gente entende da importância da água. Por quê? Porque dentro disso nós estamos definindo aqui quais são as funções da água que eu falei lá no começo. Então, hidratação do organismo, manter aquele equilíbrio de 60% a 70% de água no organismo. Aí nós temos lá a parte da nutrição e a parte, então, da eliminação ou da detoxificação. Agora, sabemos, então, né, não tem o que discutir, que é importantíssimo, é inegociável a gente não tomar água. Temos que tomar água. Só que a gente ouve falar assim, precisa tomar água, mas quanto? Então, vamos agora ver quanto que eu preciso de água, quanto que cada um de nós precisa de água. E é muito legal, porque a gente coloca lá na nossa anamnese, pergunta para a cliente assim, quanto de água você toma todos os dias? Quantos copos de água você toma todo dia? Aí ela fala o que falar, a gente acaba não interferindo naquela quantidade. A gente às vezes fala, precisa tomar muita água, mas poucas vezes a gente coloca ali na nossa orientação cosmética a quantidade necessária, a quantidade certa para aquela pessoa. Então tem que ser para aquela pessoa e não ficar no genérico. Então, uma pessoa precisa, por quilo, ela precisa de 35 ml de água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o peso da pessoa e vou multiplicar por 35. Então, vamos pensar, uma pessoa de 50 quilos, eu vou pegar os 50 vezes 35, vai dar 1.750. Ou seja, essa pessoa vai precisar de 1 litro mais 750 ml de água por dia. Se você tiver uma medida de copo, você pode até dividir esse 1.750 e já passar para sua cliente quantos copos daquele tamanho ela vai precisar tomar todos os dias. Uma pessoa, por exemplo, de 66 quilos, você pega os 66, multiplica por 35 e ela vai precisar, então, de 2 litros mais 310 ml de água todos os dias. Vamos ver aqui qual é a melhor hora para tomar essa água, tá ok?
Então, a melhor hora é acordando de manhã, tá certo? E tomando ao longo do dia. Mas vamos dizer assim, quais não são as boas horas para a gente tomar água? Primeiro, durante as refeições, tá? Lembra que eu falei que o organismo ele produz o suco gástrico, que é importantíssimo para fazer a nossa digestão? Se eu tomar líquidos durante a refeição, qualquer líquido, eu vou estar diluindo esse suco gástrico e vou estar dificultando essa digestão, prejudicando a digestão. Então, eu vou tomar 1 hora antes da refeição, 1 hora depois. E no máximo até umas 20 horas, para evitar ficar acordando à noite para ir no banheiro, porque isso também vai prejudicar o sono. Você ajuda numa coisa, tomando a água, mas vai prejudicar no sono. E a pergunta é essa: tem que ser água? Pode ser outro líquido? Olha, preferencialmente água. E eu vou explicar por quê. Primeiro, jamais, em hipótese alguma, pode ser ou refrigerante ou os sucos industrializados, porque eles são ricos em açúcar. E nós sabemos, então, que o açúcar, ele é terrível para a nossa beleza. Duas teorias do envelhecimento que são prejudicadas pela ingestão de açúcar, dos conservantes, dos corantes, tá? Então, uma é a teoria da glicação. O açúcar vai glicar o colágeno, endurecer o colágeno. Com isso, nós vamos ter problemas na produção de colágeno e elastina. O que vai afetar na nossa beleza? Flacidez, rugas, envelhecimento em geral e estrias. Uma outra coisa também que isso faz no nosso organismo é a liberação de radicais livres. Então, a gente sabe da importância que é a gente evitar radicais livres, porque o radical livre ele também vai atuar lá sobre o colágeno e vai destruir esse colágeno e vai prejudicar a formação de novo colágeno pelo fibroblasto. E com isso também tudo isso que eu já falei, flacidez, envelhecimento, nós vamos ter problemas também com estria, tá? Então, evitar. Ah, mas eu poderia tomar chá? Eu poderia tomar sucos naturais? Então, chás também nós temos que cuidar. Tem chás que em excesso podem prejudicar a nossa saúde. Eu estou fazendo um estudo bem aprofundado sobre chás na visão da medicina chinesa. Em breve eu vou trazer aqui para vocês também. Mas cuidado, os chás em exageros podem prejudicar a saúde. E mesmo os sucos naturais, eles vão concentrar muito a frutose. Isso também não faz bem para a saúde. Então, muito melhor eu chupar uma laranja do que eu tomar um suco de laranja, porque eu vou estar concentrando. Quando eu chupo a laranja, eu estou também comendo ali as fibras, tá certo? Eu estou aproveitando melhor a fruta e não estou com uma concentração tão grande de frutose. E por falar em frutose, cuidado que hoje nós temos no mercado muitas bebidas, né, que alegam não conter o açúcar, né, para passar a ideia de que o produto é mais natural e falam que tem frutose, mas é a frutose industrial que não faz bem de jeito nenhum para o nosso organismo. Então vamos pensar um pouquinho aqui de tudo isso que eu falei. A bebida, ela pode ser boa, se ela for a água, mas ela pode ser ruim, né? O líquido ele pode ser ruim, dependendo qual líquido que eu estiver tomando. Então, o líquido ele pode ajudar a nossa beleza ou prejudicar a nossa beleza. Então vamos lá. Se eu não tomar água, lembra que nós vamos diminuir aquela quantidade de 60 a 70% de água que o organismo necessita. E veja, se tiver faltando água no organismo, então a pele vai desidratar e vai ficar num aspecto craquelê, e esse é o começo do envelhecimento. A pessoa com pele desidratada, o próximo passo é a formação das rugas.
aqui nós temos rugas e flacidez, né? Que eu também, se eu não ingerir água na quantidade necessária, lembra que vai prejudicar lá a nutrição celular? Porque eu não vou ter uma boa circulação que vai levar ali o sangue lá para as células, então eu não vou ter nem o sangue levando nutrientes adequados e nem o oxigênio. Com isso, eu vou ter, então, aí, rugas e flacidez. Também eu vou ter estrias, à medida em que eu tomo bebidas ricas em açúcar, né, e eu vou estimular, então, aquele processo de envelhecimento, seja pela glicação, ou seja, pela formação de radicais livres, eu vou ter, então, a formação de estrias e também de rugas e flacidez. A celulite, todo mundo sabe, né? Todo esse processo químico de açúcar, conservantes, corantes, vão piorar o quadro da celulite. Eu sempre dou o exemplo do aquário. Então, você pode pôr a melhor comida para o seu peixe, mas se o aquário dele estiver sujo, ele não vai ter acesso a esse alimento. Você vai ter que primeiro limpar o aquário, né? E que nós chamamos então de limpar o terreno biológico. Por que é tão bacana a drenagem linfática no tratamento da celulite? Ela ajuda nesse processo de detox. Então, se eu não tiver líquido lá para ajudar no processo do sistema linfático, retirar todas essas toxinas do corpo, eu vou ter dificuldade para tratar a celulite do meu cliente. Outra coisa, obesidade. O que vai acontecer se eu estiver tomando esses sucos todos com muito açúcar, né, os refrigerantes, a tendência a pessoa ter obesidade, ou sobrepeso, ou a própria adiposidade localizada, e isso também vai interferir muito na beleza, tá? Pele sem viço. Lembra que eu falei, então, que nós precisamos lá do sangue para levar nutrientes e oxigênio? Então, se não houver uma oxigenação adequada, a pele fica sem viço. Por que a gente fala, então, que o fumante não tem uma pele sem viço? Porque justamente isso, o oxigênio não consegue chegar até a pele, porque ele está sendo impedido ali por todas aquelas coisas que tem lá no cigarro que a gente conhece tão bem. Então, mas se eu também não estiver tomando água para facilitar essa oxigenação do tecido, a pele então vai ficar desvitalizada e sem viço. A acne, por mais que a gente saiba que ela tem a ver com questões hormonais, a gente sabe também que uma má alimentação pode piorar bastante o quadro de acne. Então, se eu usar muitos produtos com muita toxina, né, com corante, com conservantes, açúcares, vai prejudicar bastante o quadro de acne. E edema, né? Quando a gente consome muita toxina, o que o organismo faz para diluir aquilo? Ele está sofrendo, ele está em sofrimento com tanta toxina. Ele pega, segura a água, para aquela água tentar diluir aquelas toxinas que estão ali. Por isso que nós inchamos, né? Uma das causas do edema seria isso. Por isso que nós temos, então, que repor bastante líquido para ajudar nessa limpeza do organismo e também ajudar aí com o processo da drenagem linfática. Então, veja como é importante a gente não só se preocupar com o que a gente pode tomar, que é a água, né, com o que a gente não pode tomar, que são, então, essas bebidas calóricas com açúcar, corantes e conservantes. Espero que tenha sido útil e vamos, então, aí fazer uma campanha de orientação para as pessoas do porquê tomar água, o quanto tomar de água e em que horas do dia nós podemos tomar a água. Um grande abraço.